a Bíblia. Ó Deus Todo-Poderoso, que essa palavra nos abençoe, nos traga temor, nos faça enxergar aquilo que está te incomodando em nós, nos faça, meu Pai, ter essa sensibilidade espiritual mais apurada, que a Tua palavra nos abençoe, nos dê entendimento e use a minha boca. Se o Senhor não nos der entendimento, se o Senhor não nos revelar, meu Deus, então não vai surtir efeito de salvação. Nós dependemos de Ti, a palavra é Tua. Sei que o Senhor tem um desejo de salvar os perdidos, de fortalecer quem está fraco. Então, que essa palavra sirva para isso, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Gênesis 5, versículo 21, diz assim: e viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. E andou Enoque com quem? Com Deus. Depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Olha para mim, por favor, deixe a sua Bíblia aberta e preste atenção no que eu vou falar. Eu conheci pessoas que começaram bem e foram bem até o final. Eu conheci, inclusive pessoas da minha própria família, que começaram a servir Jesus, a andar na presença de Deus e conseguiram se manter bem até o último dia de vida. Hoje já não estão mais nesse mundo, mas eu não tenho dúvida nenhuma da salvação dessas pessoas. Tem gente que você ainda fica com dúvida, né? Você fala assim: tomara que tenha no finalzinho da vida aceitado Jesus, ouviu falar tanto dele, tomara que no finalzinho tenha se arrependido. Mas você deve conhecer pessoas que são firmes com Deus, que não brincam com a vida espiritual, pessoas que levam Deus muito a sério. Você conhece gente assim? De repente você é uma dessas pessoas que levam Deus a sério, que quer terminar a sua caminhada com Deus no céu, que quer completar a carreira, que quer a sua salvação. Enoque foi assim, ele andou com Deus, chegou um momento que Deus tomou Enoque para si. Uma das coisas que me deixa mais triste é ver a pessoa esfriar, desviar, olhar para trás, abandonar a fé. Eu sei que isso não entristece só a mim, entristece a Deus também. Agora, o pior não sou eu ficar triste ou Deus ficar triste. O pior é que se a pessoa não despertar, não se arrepender, não voltar para o caminho certo, ela vai ficar triste eternamente. E ninguém vai poder fazer nada por ela. Ela esfriou.
ela enfraqueceu, ela voltou de onde ela tinha saído. Eu sei de onde Deus me tirou, e eu sou grato a Ele, e agradeço a Ele muito por ter me tirado de onde Ele me tirou. Eu louvo a Deus pela misericórdia dEle na minha vida. Reconheço que se não fosse Ele, eu estaria perdido, aqui eu não estaria. Agora, eu quero falar com vocês hoje sobre perder a sensibilidade espiritual. O perigo de você se tornar um gelo, o perigo de você ficar frio espiritualmente e não conseguir ir até o fim. Vocês lembram que algumas semanas atrás nós falamos sobre Sansão? Você lembra disso? Um homem que a história dele me dá temor, porque ele brincou com o que não poderia brincar, mas os inimigos não brincaram com ele. Se você brincar com sua vida espiritual, o diabo não vai brincar com você. A primeira oportunidade que o diabo tiver contra nós, você pode dar certo que ele vai aproveitar, porque ele não perde uma brecha, ele não perde uma oportunidade. Ele joga pesado, ele quer almas, ele tem um objetivo de levar o máximo de almas para o inferno, para sofrer com ele, porque ele já está condenado. Sansão, ele foi passando dos limites, e aquele homem que era muito forte ficou muito fraco, e aquele homem que os inimigos gemiam na mão dele, os inimigos sofriam por causa da força dele, os inimigos começaram a zombar dele, a fazer ele de palhaço. Uma mulher, uma pessoa entrou na vida de Sansão. Cuidado com as pessoas que entram na sua vida. Uma mulher entrou na vida de Sansão, chamada Dalila, e ele abriu o que ele não poderia abrir para ela. Tem coisas que nós não podemos abrir por nada, nem por ninguém. Ele fez uma coisa que custou caro para ele, e ele foi perdendo a sensibilidade espiritual, e sem perceber, ele se arrebentou. Vigie, porque o diabo está de olho na nossa alma. Vigie, porque nós estamos perto do fim. Cuidado, você que antes tinha aberto mão de coisas e agora voltou a fazer essas coisas. Você tinha largado, você tinha parado. Mas o pior não é você ter voltado a fazer as coisas que você tinha largado. O pior é você não estar percebendo o quanto isso está te distanciando de Deus e te aproximando do diabo. Essa falta de sensibilidade, ela é perigosa. Às vezes a vida está indo bem,
economicamente, sentimentalmente. Mas se sua vida está indo bem em algumas áreas e você está mal espiritualmente, se conserte, senão a sua queda vai ser muito feia. Muito feia. Porque não dá certo brincar com Deus. Brincar com Deus custa caro. Me dá temor falar o que eu vou falar agora. Tem mais gente afastada lá fora do que pessoas firmes com Deus dentro da igreja. Você sabia disso? Você tem noção da quantidade de pessoas que o diabo já esfriou? Ou que a pessoa esfriou e deu lugar ao diabo? Porque é fácil colocar a culpa no diabo. Você sabia que tem gente aqui lutando para ficar firme? Ela está aqui com sono, cansada, talvez até sentindo uma dor, mas ela não abre mão de buscar Deus. Você sabia que tem gente que amanhã vai ter que acordar bem cedo, tem coisas para fazer ainda hoje, mas ela não abre mão de ouvir a palavra de Deus, de buscar Deus, de ficar cada vez mais firme com Deus. Sabe por quê? Porque ela não quer perder a salvação dela. Ela não quer deixar a alma dela dando sopa para o diabo. Como os inimigos aproveitaram os vacilos de Sansão. Ele foi mentindo, ele foi brincando, mas a hora que os inimigos agarraram ele, não brincou não, furou os olhos. Amarrou ele com correntes, colocou ele para ficar rodando moinho, trazia ele para a festa para zombar dele. Para os inimigos, ter Sansão fraco era uma glória. Para o diabo, nos ver fraco é uma vitória para ele. Uma vitória. Olha a importância do Espírito Santo. Olha a importância do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus intercede por nós nas nossas fraquezas. Eu confesso para vocês, se não fosse o Espírito Santo, eu não estaria aqui. Tem horas que eu fico pensando, né? Deus disse que nós vamos ter o galardão por termos servido a Ele. E eu fico pensando, meu Deus, não merece nada, é só misericórdia do Senhor mesmo. Porque o Senhor é que nos capacita para fazer a tua obra, ainda vai nos recompensar. Só o Senhor mesmo. Não há como sobreviver espiritualmente falando nesse mundo mau sem o Espírito de Deus. É questão de sobrevivência. O Espírito Santo, ele fala, ele incomoda, ele constrange, ele tenta de alguma maneira nos despertar. O problema é quando a pessoa vai resistindo, ignorando, rejeitando, ficando surda para o Espírito de Deus. Então ela vai entristecendo, apagando ele, até que ela perde e se arrebenta. Nós estamos vivendo a época de Mateus 24:12. Coloca para mim, por favor, na tela. Vamos ler aí. Mateus 24:12. E por se multiplicar o quê? A iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha para mim, por favor.
Esse amor aqui em relação a tudo, tá? Os animais estão sofrendo na mão dos homens. Você sabia disso? Nós estamos vendo coisas absurdas. O animal não faz nenhum mal para o homem, mas você vê aí, estão fazendo com os cachorros. Você está vendo o animal gemendo, porque a Bíblia diz que o homem dos últimos tempos seriam cruéis, e você está vendo a crueldade do homem, coisa que você fala assim, não é possível. Mesmo que a pessoa chegue a esse ponto, sim ou não? Esse amor está se esfriando com Deus, que é o pior, por causa do pecado. Pessoal, teve coisas que eu comprei para mim, que quando eu comprei, eu gostei tanto. Eu já tive assim, uma determinada roupa, que quando eu comprei eu gostei tanto. Isso já aconteceu com você? Mas eu usei tanto, que eu gostei. Ficou legal em mim, parecia que fizeram para mim. Quando eu bati o olho, eu gostei. Só que passou um tempo, perdeu a graça. Já aconteceu isso com você? Você já não usa como antes. Já não tem mais o que tinha antes. Tem coisas que você gostou na loja, você levou para casa, chegando em casa, já deu uma esfriada, você, ai meu Deus, por que eu comprei isso? Já aconteceu isso com você? Isso pode acontecer com as coisas, mas isso não pode acontecer com Deus. Ele é o meu Senhor desde os meus 16 anos, e ninguém pode ocupar o lugar dele na minha vida. As coisas, outras coisas tomam o lugar. Você gosta de determinada roupa, daqui a pouco você já não gosta mais. Você compra um carro, você fica todo com esse carro, daqui a pouco você acostuma com o carro. Não é assim? Você quer outro melhor, você quer outro mais novo. As coisas podem perder o valor na nossa vida. Não tem problema. Mas será que Deus está perdendo o valor para você? Será que você está achando normal coisas que antes não era normal? De repente é normal para você não meditar mais. É normal não orar mais como orava. Talvez para você como cristão é normal não jejuar. De repente para você coisas que não eram normais agora são. É triste, mas é a realidade de muita gente. Pessoal, com o tempo, nós vamos envelhecendo, como fala em 2 Coríntios, esse versículo é interessante, 4,16. Olha só. Olha só. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior, o quê? Se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Olha para mim, por favor. Quando eu comecei a pregar o Evangelho, há 30 anos atrás, eu era mais novo. Eu pego minha foto quando eu comecei a pregar, é bem diferente o lado de fora, mas o lado de dentro está se renovando. Ou seja, pode a idade ir chegando, mas a frieza espiritual não. Você tem que estar bem espiritualmente, você tem que buscar.
Às vezes a pessoa vem para a igreja e na hora de um clamor financeiro, ela clama com tanta fé. Por quê? Porque a boca fala o que o coração está cheio. O coração dela está cheio de preocupação com as dívidas. Ela quer muito vencer na vida. Então o coração dela está cheio disso. Então ela clama. Quando fala ore pela família, ela só falta derrubar o templo. Por quê? Porque o coração dela está cheio de preocupações com os problemas dentro de casa. Problema do filho, do marido, da esposa. Mas quando fala busca o Espírito Santo, ela é uma geladeira, um freezer. Por que ela não abre a boca? Porque o coração dela não está cheio de sede, de vontade de conhecer Deus. Isso é triste, sabe por quê? Preste bem atenção para você entender. É muito triste, porque eu estou falando da sua alma. Não teve o dia que veio o dilúvio? Teve. Vai ter o dia também da volta de Jesus, não sei quando vai ser. Agora não vai ter o dia de você se entregar? Por que não hoje? Por que não nessa noite? Teve o dia do dilúvio, Noé avisou. Ninguém deu atenção, estavam distraídos. E eu percebo que é do mesmo jeito hoje, bem que Jesus falou, será semelhante ao tempo de Noé. As pessoas estão distraídas. A maioria das pessoas vem para a igreja quando o bicho pega. Você sabe como é que nasceu a primeira igreja? A igreja primitiva? As pessoas não iam para a igreja por causa de uma bênção, não. As pessoas iam para a igreja por amor a Jesus. E elas sabiam que os bens seriam confiscados. Elas sabiam que iam serem perseguidas. Elas sabiam que poderiam ser mortas. Mas elas amavam Jesus de tal maneira que elas sabiam que tinham que se reunir escondidas. Uma pressão terrível. Hoje tem pressão? Não, você está aqui na casa de Deus. A igreja fica aberta de manhã, tarde e noite. Tem palavra para você ouvir todo dia. Hoje é fácil ser cristão. Talvez esse seja o motivo de uma vida tão rasa espiritualmente, tão fraca. Não precisa buscar tanto. Não precisa ir tanto. Como é que você está espiritualmente? Se essa noite fosse a noite da volta de Jesus, você não está vendo? Eu falei que a natureza está gemendo por causa do homem, os animais estão gemendo por causa do homem, o ser humano está gemendo por causa dos seus pecados, porque nós estamos no tempo do fim. As pessoas estão olhando como notícia normal. Isso é normal, está ficando normal. A guerra agora, outra guerra aqui, outra guerra, normal. Não é normal não. O amor de muitos vão se esfriar. Lute para o seu não se esfriar. A apostasia vai vir forte, muita gente vai cair na fé, mas nós temos que estar de pé. A nossa sede por Deus tem que aumentar. A nossa sensibilidade espiritual tem que estar apurada. Quando algo está sensível em você, qualquer toque dói, não é assim? Quando você está com alguma coisa sensível no seu corpo, alguma parte do seu corpo sensível, e alguém vai te dar um abraço, você, está doendo aqui, não aperte não. Você sente. Mas tem gente que não tem mais sensibilidade espiritual. O Espírito Santo já se apagou. Ela já está perdida. Ela já colocou coisas, pessoas no lugar de Deus há muito tempo. Eu não sei como você está, mas Deus separou essa noite para te renovar, para te acender novamente, para levar para você
essa sensibilidade espiritual, esse temor com a sua alma, que Jesus pagou um preço tão grande e não quer que ela pereça no inferno. Amém? Fique em pé no seu lugar, por favor. Eu quero agora buscar a presença de Deus junto com você. Mas olha para mim, por favor, e entenda bem o que eu vou te falar, por favor. Você não é obrigado a nada. Nada com Deus é obrigado. Jesus sempre usou se quiser. Quem quiser. Se você não quiser nada com Deus, eu vou te respeitar. Segue sua vida. Amém. Vai em frente. Depois assuma as consequências. Mas a vida é sua. Se Deus respeita, eu também respeito. Eu estou aqui tentando despertar você. Eu não quero que você seja o próximo a se desviar do caminho de Deus. Eu não quero que você fique iludido, espiritualmente falando, achando que porque está dentro da igreja, você está bem. Porque você pode estar dentro da igreja pior espiritualmente do que quando você não vinha na igreja. Sabia disso? Deus conhece você. Ele sabe quem é você sozinho, sozinha. A sua intenção, o seu interesse. As suas inclinações, aliás, as nossas. Eu sabia que esse assunto ia mexer com o inferno e o diabo não ia aceitar perder ninguém. Por isso que você vê o diabo manifestando. Nós não vamos perder tempo com o diabo, não. É chamar o chefe e mandar embora. Eu quero que você ganhe tempo, é buscando Deus, é na presença de Deus. Há quanto tempo você não busca de todo o teu coração? Há quanto tempo você vem na igreja e sai do mesmo jeito? Não muda nada. Há quanto tempo Deus está tentando, te incomodando com alguma coisa e você está resistindo? Nós vamos apagar as luzes e vamos buscar. Você sai daqui frio hoje. Você sai daqui gelado hoje, ou do mesmo jeito que você entrou, se você quiser. Mas se você for humilde, ainda que você esteja muito frio, o Espírito Santo vai interceder por você e vai te ajudar. Não pense, não deixe ninguém te distrair, por favor, nem tirar a sua atenção. Não pense que depois da morte pode mudar alguma coisa. Não pense. Morreu perdido, vai continuar perdido. Morreu salvo, vai continuar salvo. É vivo que nós decidimos. Amém? Não é depois que morre, não. É vivo. Eu não sei quanto tempo Deus vai te dar mais nessa terra. Eu não sei. Eu sei de uma coisa: as pessoas que vão para o inferno, elas vão ficar lembrando das oportunidades que tiveram. Elas vão ficar pensando, poderia estar no céu. Mas quem estiver no céu, Deus vai fazer nova todas as coisas. E a pessoa vai ficar agradecendo a Deus. Obrigado, meu Deus, só me salvou. Obrigado pela vida eterna. Daqui a pouquinho tudo isso aqui acaba. Uma das pessoas que mais me falou de Jesus, uma das pessoas que mais cuidou de mim espiritualmente, uma das pessoas que mais colocou temor em mim. Eu tive pessoas que colocaram muito temor, que me ajudaram, que tiveram paciência comigo. Membro antigo
obreira, obreiro, pastor, que me ajudou, que me ensinou. Mas uma das pessoas que foi exemplo para mim foi minha sogra. Hoje eu tenho certeza que ela está na glória. Ela foi fielzinha até o fim. Até o fim. Talvez você tenha sua mãe salva, seu pai, seu avô, sua avó, uma tia sua, uma pessoa que te levou a palavra um dia e foi exemplo para você. Seja agora exemplo para outras pessoas. O mundo tem que ver Deus em nós. E esteja olhando firmemente para Jesus. Firme, não tire os olhos dele. Escute isso aqui. Você já colocou linha na agulha? Já colocou linha na agulha? Minha esposa esses dias estava gemendo. Me pediu ajuda. Você coloca a linha na agulha olhando para o lado, é? É assim, olhando para a vida dos outros? Como é que você coloca? Ó, centrado, com os olhos firmes. Você não pode olhar para o lado, é aqui, ó, é centrado. Olhe para Jesus assim. Amém? Firme. Independente das aflições que você passar nesse mundo, independente de tudo, esteja com Jesus. Esteja. Amanhã vamos falar mais sobre isso. Ganhando ou perdendo? Com Jesus. Firme com Jesus. Ame Jesus. Passe pelo que for. Pela aflição que for. Não deixe uma aflição tirar você de Jesus. Porque vale a pena. Ele salva. Ele é o nosso Salvador. Se você reconhece que você não está mais sensível à voz de Deus como antes, talvez nem Deus fala com você como antes, porque Deus não vai ficar falando com quem não quer ouvi-lo. Quando você fala com a pessoa que não está dando atenção, você fala: olha para mim, preste atenção, meu filho, preste atenção, minha filha, estou falando para o seu bem. Quando você fala, a pessoa não dá ouvido, você fala: não fala mais não. De repente nem Deus está falando mais com você, porque você não é mais sensível à voz dele. Você entrou no automático, na religiosidade. E se você quiser mudar isso hoje, sai do seu lugar agora e vem aqui. É para mim mesmo. Fala conosco, meu Deus, através da tua palavra. Se essa pessoa não te ouvir, não vai fazer sentido ela ter vindo aqui. Ela precisa te ouvir. Não adianta a igreja ter estrutura, ser bonita, ter ar. Se o senhor não falar, não vai ter salvação. Fala o que precisamos ouvir. Usa a minha boca agora e abra o entendimento de todos os sinceros, para que essa palavra produza temor, salvação, que ela desperte a todos nós. Eu peço, meu Deus, que possamos te ouvir nessa noite, em nome de Jesus. E quem crê diga amém. Diz assim, 1 Samuel 3, versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver,
E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus o quê? Se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse: Ele, eis-me aqui. E correu Eli e disse: eis-me aqui. Porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-se. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou, e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinarão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tem falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos o quê? Não os, olha o pecado dele, tá? Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será o quê? Espiada sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. Olha para mim, por favor. Samuel nasceu de um voto da sua mãe Ana, que era estéril, usou a fé, Deus honrou, e ela entregou o filho dela no templo. Nessa época, o sacerdote Eli estava mal espiritualmente. Os filhos de Eli estavam perdidos, e Samuel foi criado ali. Samuel foi crescendo, e um dia Deus falou com Samuel. Só que Samuel demorou para entender que era Deus falando. E Deus chamou Samuel e ele foi até Eli pensando que era Eli. E Deus falou a segunda vez, e Deus falou a terceira vez. E quando Eli entendeu que era Deus, ensinou a Samuel: quando você ouvir essa voz, diga: eis-me aqui, o teu servo ouve. Ali Deus parou de falar com Eli e começou a falar com Samuel. Samuel era muito novo. Samuel foi criado com os maus exemplos. Isso mostra
que quando a pessoa tem personalidade, ela não vai na onda dos outros, ela não fica justificando os pecados dela, os erros dela, apontando para os outros. Eu faço isso porque fulano também fez, eu faço isso porque me ensinaram assim. Mentira. Porque Samuel tinha tudo para crescer torto. Os filhos de Eli não tinham temor. Antes da reunião, depois da reunião, não importa, não importava nada. Eles viviam no pecado, eles adulteravam, eles mexiam onde não eram para mexer, nas ofertas do povo, eles faziam tudo errado, não tinham temor a Deus. Aprenda uma coisa: se você perdeu o temor, você perdeu tudo com Deus. O que nos ajuda é o temor, que põe freios na nossa vida, limite na nossa vida. Perdeu o temor, você vai se arrebentar, eu vou me arrebentar, qualquer um se arrebenta. Os filhos de Eli são aquelas pessoas, representam aquelas pessoas que estão dentro da igreja, não saem da igreja, mas faz besteira antes do culto, faz besteira depois do culto, faz besteira depois de Santa Ceia, faz besteira, não importa. Elas estão na igreja, mas sem temor. Já viu gente assim? Ela não tem temor, ela não tem respeito a Deus, ela não obedece a Deus, ela vive fazendo o que dá vontade, o que ela sente vontade de fazer, ela faz. Ela não mede as consequências, ela não consegue entender que quem vai se prejudicar é ela. Se você não temer a Deus, eu não vou me prejudicar, a igreja não vai se prejudicar, mas você vai se prejudicar muito com Deus, inclusive na eternidade. Tratando-se de salvação, a Bíblia diz que muitos vão se perder e poucos vão ser salvos. A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muitos passarão pela porta larga, poucos passarão pela porta estreita. Eu não sei em qual grupo você está, nos muitos que vão se perder ou nos poucos que estão tendo temor. Jesus disse para uma igreja que naquela igreja poucos andavam com ele de branco, poucos. Então aqui nós temos pessoas salvas e pessoas perdidas. Eu não sei quem é você, eu não sei como você está espiritualmente, eu não sei se Jesus voltasse agora, quem iria sumir agora, quem iria subir agora. Eu não sei o dia que Jesus vai voltar, eu não sei a hora que Jesus vai voltar, mas a Bíblia diz que 2 estarão no campo, um será tomado, outro não. 2 estarão na cama, um será tomado, outro não. Tem gente que vai estar no trabalho, tem gente que vai estar dormindo. Se for no horário do culto, eu acho que o impacto ainda vai ser maior para quem ficar, porque ela vai ver pessoas que estavam na mesma igreja que ela, ouvindo a mesma palavra que ela, levando a sério, mas ela brincou. Então ela vai ver pessoas sumindo dentro da igreja, se for na hora do culto, à volta de Jesus, e ela vai ficar lembrando que ela teve oportunidades e ela não aproveitou. Perceba no versículo 3, olha que interessante. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus o quê? Se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Olha para mim, por favor. Antes que a lâmpada se apagasse. Você sabe que o ser humano vai se acostumando com as coisas, sim ou não? Há uns meses atrás nós recebemos o primeiro alerta aqui em São Paulo, quando choveu forte.
Todo mundo se assustou no celular. Um alerta. Tempestade, ventos fortes. Todo mundo ficou impactado. Pô, recebi no meu celular. Você recebeu? Você recebeu aviso? Agora, devido a esse verão estar tendo muita chuva, nós estamos recebendo sempre. Tem gente que já se acostumou. Ah não, é alarme, é chuva. O ser humano, ele começa a se acostumar com os alarmes, com os alertas. Ele começa a se acostumar com tudo. Tem gente que mora numa cidade violenta, já se acostumou a ouvir barulho de tiro. Ela já se acostumou com muita coisa. Mas não se acostume com os avisos de Deus, porque uma hora seu tempo acaba. Meu tempo acaba. Uma hora Jesus volta. Uma mulher escreveu para mim dizendo assim: eu estou sem forças para voltar. Eu só respondo a mesma coisa: volte enquanto há tempo. Eu fico imaginando essas pessoas depois que Jesus voltar, lendo a mensagem: volte enquanto há tempo. Eu tinha tempo, eu tive oportunidade. Eu poderia ter voltado, eu poderia ter levado a sério, mas eu levei na brincadeira. Isso é sério. Eu não sei como você está na igreja, porque tem gente que está bem espiritualmente. Ela está vigiando, ela está se policiando, ela está exigindo mais dela. Você sabe que as coisas na nossa memória, elas vão sendo substituídas. Por exemplo, você fez faculdade há uns anos atrás. Sua cabeça não fica na sua faculdade. Você viveu aquele momento há anos atrás, sua cabeça estava ali, passou. Agora você está vivendo outra situação. Então a nossa memória, ela vai sendo substituída. Então isso exige de nós sempre estar lembrando de onde Deus nos tirou, lembrando do que Jesus fez na cruz por nós, lembrando da palavra de Deus e guardando as coisas que Deus fazia em Israel, as festas, as músicas, a mezuzá na porta, era tudo para que o povo não esquecesse, lembrasse da palavra dele. Samuel, ele estava tomando todo cuidado com a vida espiritual dele. Todo cuidado. O sacerdote Eli mal, os filhos pior ainda, fazendo tudo errado, mas Samuel fazendo tudo certo. Não justifique o seu erro. Não justifique. Peça perdão, peça misericórdia, que você encontre em Deus misericórdia, perdão. Peça compaixão que Deus vai ter, mas não justifique o seu erro. Ah, eu faço isso porque eu sou solteiro, solteira. Eu faço isso porque é da minha idade. Ah, eu faço isso porque eu não amo mais minha esposa. Não, você está fazendo as coisas erradas porque você quer. E você pode fazer o que você quiser, você é livre. Só assuma as suas consequências, porque um dia você vai ver que não se brinca com Deus. Deus é maravilhoso, mas Deus é justo. Deus é bom, mas Ele é justo. Não se brinca com Deus. Deus falou uma vez, falou duas, falou três. Uma hora Samuel entendeu, e eu peço a Deus que hoje você entenda que Deus está falando com você. Samuel não tinha entendido que era Deus, demorou um tempo, e eu fico pensando nas pessoas que estão demorando para ouvir a voz de Deus. Deus está falando com ela forte, e ela está demorando. Deus está dizendo: larga essa amante, larga esse pecado, larga essa pornografia, perdoa, limpa teu coração, arruma sua mala para subir. Quando eu falo mala, não é porque nós vamos levar nada, não. É você estar pronto
para você partir ou para a volta de Jesus. Está com sua vida arrumada, bem espiritualmente, para não ser pego de surpresa. Eu estou lembrando aqui, quando os anjos foram levados até a casa de Ló, enviados até a casa de Ló, e falaram: Ló, avisa a tua família, porque vai vir fogo do céu e vai queimar Sodoma e Gomorra. Ele pediu para avisar a família, os genros dele levou na brincadeira. Tem gente que pensa que a gente está brincando, mas a luz vai se apagar, tá? O tempo vai acabar. Eu não sei quantas oportunidades mais você vai ter. Deus estava falando com Samuel, mas parou de falar com Eli. Uma das coisas mais difíceis é quando Deus para de falar com você, porque Ele falou tanto e você não deu ouvidos. Isso dói. É pior do que Deus falar forte, é Deus parar de falar, porque a pessoa vai rejeitando, vai resistindo a Deus. Ele foi lá, chamou os genros, e os genros zombaram, pensou que era brincadeira. A família dele demorando, os anjos teve que pegar pelo braço e levar. O anjo avisou, os anjos avisaram para a mulher, aliás, para todos: não olhe para trás. A mulher dele fez o quê? Olhou para trás. O anjo não segurou o rosto dela e ficou assim: não olhe. Ele não fez isso. Ele deixou, e ela virou uma estátua de sal. Deus deixa nós fazermos o que quisermos. Deus não ficou segurando o rosto dela. Por quê? Porque ela já tinha sido avisada: não olhe. As coisas que Deus falou para você, não faça. Para com isso, larga isso, é para o seu bem. Mas se você quiser continuar fazendo, é um problema seu. Quando eu acabo o culto, eu durmo em paz, eu durmo tranquilo. Eu não fico preocupado: se o senhor estiver pregando a verdade e uma pessoa foi embora da igreja e não voltar mais. Eu não fico preocupado com isso, porque eu não subo aqui para agradar as pessoas. No dia do juízo, eu sei que Deus não vai ficar do lado delas, porque eu falei a verdade para elas. Eu tenho certeza que Deus vai ficar do meu lado, porque eu tentei avisar para ela, não teve ouvidos para ouvir. Desse mal eu não morro não. E você que assiste os cultos aqui, você sabe disso. Avisado você está sendo. Se você está brincando, se você está realmente perdendo o seu temor, levando as coisas de Deus de qualquer jeito, assuma suas responsabilidades. A mulher de Ló saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro dela. Lembra que eu falei para vocês, daquela mulher que chegou lá na Bahia e falou para mim: bispo, esse ano eu não fui para o carnaval. Falei: que bom, senhora. Assisti tudo em casa, bispo. Não adiantou nada. Ela não foi fisicamente, mas a cabeça dela estava lá, ficou na televisão assistindo. Adiantou alguma coisa? Não. Eu sei que tem gente começando na fé agora. Eu sei. São poucas pessoas que chegam na igreja, ouvem a palavra, chegam sujas, com a vida toda errada, ouvem uma palavra e se consertam e pegam para valer. São poucas, mas tem. São muitas que ouvem, mas não tomam as atitudes que precisam tomar. São muitos que vão se perder. Eu não sei o que seria aqui agora se Jesus voltasse. Eu não sei.
Eu não sei como ficaria essa igreja, quantos por cento subiriam, quantos por cento ficariam, eu não sei. Tem casais que a mulher ia assumir aqui agora, o marido ia ficar. Tem casais que o marido ia subir, a mulher ia ficar. Tem casais que os dois iriam subir. Tem casais que os dois iriam ficar. Eu não sei. Eu não sei qual vai ser o dia, mas nós estamos tendo muitos sinais da volta de Jesus. O problema é nos acostumarmos com isso. O problema é ficarmos como Eli, frios, espiritualmente falando, porque isso é um perigo, e um perigo grande. O anjo avisou: não olhe para trás. A mulher olhou, pagou para ver. Ela já tinha sido avisada. Não pague para ver. Você já foi avisado. Você já foi avisado que o inferno é real. Você já foi avisado que a vida aqui é passageira, que depois que morre ninguém vai poder fazer nada por você. Não tem vela, não tem missa, não tem nada. Isso é religião que inventou. Você vai colher o que você plantou. Eu quero que você pense. Cada dia que passa tem mais coisas para nos distrair e para fazer nós pensarmos menos. Veja que hoje nós não saímos para irmos a algum lugar sem colocar no Waze. Veja que hoje até o nosso telefone a gente esquece, o nosso. Antigamente a gente sabia de todo mundo. Hoje nem o nosso a gente sabe mais. Tem gente que se perder o celular, se alguém roubar o celular dela, não consegue ligar para ninguém. Porque cada dia a nossa cabeça está trabalhando menos, porque a tecnologia está aí, ó, facilitando tudo. Tudo. Pense, é de graça. Por que Deus te livrou tantas vezes da morte? Pensa. Por que você está ouvindo essa mensagem? Um rapaz me escreveu ontem, falou assim: pô, não é possível, toda hora aparece para mim aqui uma mensagem sua, me colocando medo. Eu falei: fica tranquilo que eu já estou indo embora. Daqui a pouco ninguém vai te incomodar mais. Ele estava incomodado. Ainda coloquei assim: você deveria agradecer, porque Deus está querendo te salvar. Está querendo te salvar, mas você está resistindo. Triste do ser humano, que tem sido cegado pelo mal. A mulher de Ló terminou mal. As filhas de Ló terminaram mal. Foi falado para ele: escapa, vai para o monte. Mas ele colocou dificuldade. E olha no que deu. A vida espiritual é algo muito sério. Quando eu olho aqui, eu não vejo muita gente, não. Eu vejo muitas almas. Eu vejo muitas almas que Deus quer salvar, que Deus deu o filho dele, que Deus ama, mas não depende dele. Se dependesse dele, ele salvava todo mundo. Ele depende de você aceitá-lo, obedecê-lo, e ele não vai te forçar isso. Não vai. Deus falou com Samuel, e uma hora ele entendeu. Enquanto a pessoa não entende a verdade, enquanto a pessoa não entende o plano da salvação, enquanto a pessoa não entende a gravidade disso, fica difícil. Mas na hora que Samuel entendeu, ele disse: eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Deus falou o que ia fazer e disse: ó, acabou para a casa de Eli. O povo de Israel foi para a guerra com a arca. Os 2 filhos de Eli morreram. Houve uma matança muito grande. E quando deram a notícia para Eli, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu.
Foi triste o fim deles. Brincaram e brincaram muito com Deus. Tiveram tempo, Deus dá tempo. Olha o que ele disse na carta: dê-lhe tempo para se arrepender. O que é que Deus dá? Tempo. Quanto tempo Deus está te dando aí? Para você se entregar, para você se consertar. Eu não sei. Mais uma vez, Deus está falando. Naquele tempo a voz de Deus era rara. Era rara. Poucas vezes Deus falava. Talvez com você, Deus está falando tanto. Mas tanto. Mas você não está tendo ouvidos para ouvir. Não culpe ninguém. Não culpe ninguém. Deus não vai aceitar desculpas. Não vai. Infelizmente, muitas pessoas vão ter um momento que eu não queria estar no lugar dela. De Jesus voltar e ela ficar, ou de morrer e ter a experiência de abrir os olhos na eternidade e ver demônios para levar a alma dela. Tomara que hoje você deixe o sangue de Jesus lavar você. Tomara que hoje você peça perdão de todos os erros que você já cometeu. Tomara que você saia daqui limpo, com a certeza da sua salvação, para permanecer firme com Ele. Fique em pé no seu lugar, por favor. Na frente da sua cadeira tem a Santa Ceia. Pegue, por favor. Segure na sua mão. Olha aqui para mim. Se essa palavra foi para você, se você sabe que Deus está te dando tempo, se você sabe que Ele não parou de falar com você pela misericórdia dEle, porque tem alguém orando por você, tem alguém intercedendo por você, fazendo votos por você, pedindo a Deus por você. Sempre tem alguém te chamando a atenção, querendo te